E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Vamos continuar nossa análise da PGE Sergipe, dessa vez com uma questão que chegaram a me questionar lá pelos directs do Instagram. Se você não conhece, meu Instagram é @prof.renério. Estou sempre ali interagindo com os alunos e chegaram a me questionar essa questão aqui, tá? Questão interessante que trata de servidão administrativa. Vamos lá, era a questão 5 da prova. As servidões administrativas, assertiva A, impõe-se apenas para a realização de obra pública. Falso, tá? Essa é a utilização mais comum até das servidões administrativas. Aliás, eu não sei dizer nem se é a mais comum na prática, mas pelo menos é a mais comum na legislação e em provas de concurso, tá? Na prática eu não tenho estatística para dizer não. Mas, realmente, tem servidão para obra pública, como é que funciona? A administração pública vai fazer uma obra, vai construir um hospital. O que ela faz? Ela precisa do terreno ao lado para colocar o maquinário, por exemplo, dessa obra. A administração vai desapropriar esse terreno do lado? Pô, não precisa, é coisa demais, né? Desapropriar um terreno só para algo temporário. Então, o que pode fazer? Pode decretar uma servidão daquele terreno com relação à obra pública. Quando termina a obra pública, encerra a servidão. B. Pode atingir bem público. É verdade, pode sim, tá? Imagine nesse meu exemplo que essa seja uma obra do Estado para construir um hospital público estadual e o terreno ao lado seja um terreno do município. O Estado pode sim decretar a servidão do terreno municipal, tá? São integralmente regidas pelas normas do Código Civil. Não, o Código Civil ele rege a servidão civil. A servidão civil, ela deu origem à ideia da servidão administrativa, mas os institutos se afastaram muito ao longo do tempo, tá? E aqui eu vou deixar para você o elemento principal dessa diferenciação. A servidão civil é sempre um bem servindo outro bem, tá? Então, olha só um exemplo de servidão civil, direito de passagem. Então, pensa que você tem um imóvel que está atrás, né? E entre esse imóvel e a estrada, nós temos um outro imóvel. Esse imóvel da frente pode ter uma servidão, sabe? Para dar direito de passagem a esse que está atrás, ok? Bacana. Já aqui a servidão administrativa não. Ela não precisa de um bem público que vai ali subordinar um outro bem público ou privado. Pode ser um serviço público. Por exemplo, nós podemos ter uma servidão para a passagem dos cabos de energia elétrica no município, sabe? Então, essa servidão, o imóvel que está ali, que é onerado pela servidão, ele não está servindo a um outro imóvel, ele está servindo ao serviço público, tá? Então essa é a diferença fundamental. A servidão civil é sempre um imóvel para outro imóvel. A servidão administrativa pode ser um imóvel para outro imóvel ou um imóvel para o serviço público, tá? D. Não geram direito à indenização pelo fato de não importarem em perda da propriedade. Falso, ok? A servidão administrativa, de fato, ela não importa em perda da propriedade. A única forma de intervenção do Estado na propriedade privada que suprime a propriedade é a desapropriação. Nenhuma das outras formas, como é o caso aqui da servidão administrativa, vai suprimir a propriedade. Contudo, pode sim ser indenizado, tá? E não podem ser impostas por decisão judicial. Pode, tá? Se o particular discordar da servidão, não aceitar eventual valor de indenização, bater o pé e falar, não, o meu imóvel não vai ficar subserviente aqui, nesse caso, pode sim ter uma demanda judicial e o juiz determinar que aquela servidão seja instaurada, tá? O nosso gabarito, portanto, é a assertiva B. A servidão administrativa pode atingir bem público. Vamos aproveitar essa questão para fazer uma revisão rápida aqui de servidão administrativa, tá? Bora lá.
Primeiro, é um ônus real de uso imposto pela administração, tá? Então, se alguma questão mais malandrinha perguntar qual a natureza jurídica da servidão administrativa, tem natureza jurídica de ônus real de uso, tá? Ocorre para a realização de obra ou serviço público. Veja que o serviço público também pode ensejar uma servidão. Incide apenas sobre bens imóveis, tá? Não há servidão para bens móveis. Se for um bem móvel, pode haver requisição administrativa, que é outra figura, outro instituto. Servidão, não. O dominante pode ser outro imóvel ou um serviço público, como eu expliquei agora há pouco, e é instituída por decreto e efetivada por acordo administrativo ou sentença judicial, tá? Então veja que a sentença judicial enseja sim uma servidão administrativa. E pode haver indenização prévia e condicionada. Condicionada por quê? Porque deve haver dano, tá? Olha só, de todas as formas de intervenção na propriedade privada, a única que sempre tem indenização é a desapropriação. E mesmo esse sempre ainda tem uma pequena exceção, que é aquela expropriação que existe prevista lá na Constituição para o caso de imóvel em que foi encontrado trabalho escravo ou plantação de psicotrópicos, né? Ou seja, usava ali para produção de drogas, tá? Então, produção de drogas ou tinha trabalho escravo. Nesse caso, nós podemos ter uma expropriação que não tem indenização, tá? Mas para todas as desapropriações, temos indenização. Contudo, as outras formas de intervenção na propriedade privada, como é o caso aqui da servidão, como é o caso do tombamento, da requisição administrativa, em regra, não há indenização. Só há indenização se houver dano para o particular. Olha só a previsão legal aqui no Decreto-Lei 3365, que é o mesmo decreto-lei que regulamenta as desapropriações, tá? E ele fala, olha, o expropriante poderá constituir servidões mediante indenização na forma desta lei. Artigo 10, parágrafo único, extingue-se em 5 anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do poder público. Ou seja, se o particular que tem um bem, que sofre essa servidão, não falar nada em 5 anos, extingue-se o direito à indenização, tá? Então, tem direito à indenização, mas o particular tem que se manifestar dentro de 5 anos. Beleza? Com isso, vimos aqui mais uma questão da prova da PGE Sergipe. É isso aí e vamos juntos.